A maioria de nós acreditou por muito tempo que Stonehenge, um dos monumentos mais emblemáticos do mundo, era um calendário antigo por causa de seu alinhamento com os solstícios de verão e inverno. Mas ninguém conseguia descobrir como isso realmente funcionava. Agora, uma equipe de pesquisadores publicou outro estudo. Acontece que Stonehenge pode ter funcionado como calendário solar. Ele tem um princípio semelhante ao calendário solar que os antigos egípcios costumavam ter, aquele baseado em um ano composto de 365,25 dias. Cada uma das pedras desse grande e misterioso círculo de Sarsens representa um dia dentro do mês. Sarsens é como são chamadas essas enormes pedras. Na verdade, ele é um calendário permanente por meio do qual as pessoas podiam acompanhar cada pôr do sol do solstício de inverno. Dessa forma, quem morava perto de Stonehenge, que hoje fica em Wiltshire, no Reino Unido, poderia acompanhar os dias e meses do ano. Todos nós agora entendemos esse misterioso sistema de calendário por causa dessa descoberta interessante em 2020. A equipe identificou a fonte de 50 dos 52 Sarsens que compõem o icônico círculo de pedras que todos conhecemos. Eles analisaram a composição química desses Sarsens e rastrearam suas origens em Westwoods, Wiltshire, que fica a cerca de 24 quilômetros do monumento. Esses 50 Sarsens não apenas vieram do mesmo local, mas também foram colocados em sua posição atual aproximadamente ao mesmo tempo. Eles formam o círculo externo de Stonehenge, com um anel interno em forma de ferradura. Perto do centro do monumento, existem rochas menores conhecidas como Bluestones. A equipe rastreou a origem delas até o país de Gales e também descobriu que os Sarsens compartilham uma composição química em comum. Mais de 99% de sílica com oligoelementos, ferro, alumínio e cálcio. 2 Sarsens eram diferentes entre si e também diferentes da formação principal. Esses Sarsens foram organizados em 3 formações diferentes em Stonehenge. 30 deles formaram esse enorme círculo de pedra que domina o monumento. 4 pedras das estações ficam em um formato retangular fora do círculo, enquanto as demais, localizadas dentro do círculo de pedras, foram construídas em forma de 5 trilitos. Um trilito é quando você tem 2 pedras verticais com um lintel horizontal em cima. 30, 5 e 4 são números bastante interessantes no contexto desse sistema de calendário. As 30 colunas espalhadas ao redor do anel principal de Sarsen podem representar dias do mês. Se você multiplicar isso por 12, obtém 360. Adicione mais 5 àqueles dos trilitos centrais e o resultado é 365. Para realmente ajustar o calendário, fazendo-o corresponder a um ano solar, você precisa adicionar um dia bissexto extra a cada 4 anos, certo? A equipe acredita que os povos antigos usavam essas 4 pedras das estações para cobrir essa parte. Então, nesse sistema, eles pareavam um solstício de verão e inverno todos os anos com o mesmo par de pedras. Os povos antigos começaram a construir Stonehenge cerca de 5.000 anos atrás e levaram mais de 1.000 anos para terminar o trabalho. Mas o Stonehenge que você vê hoje não é a versão completa e original. As pessoas quebraram e tiraram muitas de suas antigas Bluestones e Sarsens. Toda a estrutura também mudou ao longo do tempo, pois foram gerações e gerações que participaram da construção e reconstrução de Stonehenge. 180 para ser preciso, desde o início. As pessoas fizeram Stonehenge em 4 etapas. Primeiro, construíram uma área circular que se estendia por mais de 100 metros de diâmetro e tinha cerca de 56 poços chamados de buracos de Aubrey. Uma barreira alta circunda a vala da área, enquanto há uma barreira baixa do lado de fora. Algumas teorias até dizem que essa parte era uma espécie de cemitério comunitário. Mais tarde, na segunda etapa, os construtores adicionaram uma ferradura de trilitos de Sarsen. Na terceira etapa, construíram uma avenida cerimonial com quase 3 quilômetros de comprimento. Ela possivelmente delineou o caminho das Bluestones que as pessoas moveram dos buracos de Aubrey para os buracos Q e R, um arco duplo em que essas Bluestones foram arrumadas. Nessa fase, os construtores também reorganizaram as pedras de entrada e recortaram a vala principal do local. Durante o quarto estágio, as pedras foram quebradas e os construtores gravaram entalhes nos Sarsens. Mais tarde, as Bluestones acabaram sendo modificadas novamente. Os construtores não deixaram nenhum registro escrito sobre como conseguiram arrastar essas pedras pesadas para o local e fazê-las ficar tão perfeitamente eretas. Mas existem teorias que dizem que suas técnicas estavam mais associadas à marcenaria do que à construção civil. Eles fizeram buracos entalhados em encaixes salientes, pois queriam unir essas pedras.
e usaram juntas de linguetas e ranhuras para fazer isso. Quando cavaram o buraco para as pedras, colocaram postes de madeira na parte de trás do buraco, que foram usados como suporte. Então, moveram a pedra para uma posição e a puxaram para cima com cordas. Eles colocaram cascalhos no buraco para garantir que a pedra ficasse no lugar. Uma sociedade agrícola pré-industrial montou esse monumento fascinante usando apenas ferramentas feitas de pedra e osso. Nem mesmo a roda havia sido inventada ainda. Essa formação incomum também é conhecida como rochas ressonantes. As pedras que você pode ver em Stonehenge têm algumas propriedades acústicas bastante estranhas. Quando você as golpeia, elas produzem um som alto. Essa poderia ser uma das razões pelas quais as pessoas se preocuparam em transportá-las por uma distância tão longa em primeiro lugar. Em algumas culturas antigas, as pessoas acreditavam que essas rochas continham poderes de cura. Esse é um local muito popular que atrai mais de 1 milhão de visitantes por ano. Quando foi aberto ao público, os visitantes eram autorizados a caminhar entre as pedras, podendo até subir nelas, pois não havia restrições. Até o final do século XIX, os visitantes costumavam raspar pedaços de rocha para levá-los para casa como lembranças. Eles também gravavam suas iniciais nas pedras. Acampavam dentro do círculo e cavavam buracos para fogueiras, sem perceber que cavar ali poderia prejudicar seriamente a estabilidade de todo o monumento. Ao longo do tempo, os visitantes encontraram mais e mais restrições, até que o monumento foi finalmente isolado em 1997, por causa da grave erosão das pedras. Isso significa que, se você quiser visitá-lo, só poderá vê-lo à distância, a menos que queira pagar mais pela experiência do Círculo de Pedra, que só pode ser feita fora do horário normal de visita. O Stonehenge originalmente tinha 2 entradas que levavam à sua área. Havia uma larga a nordeste e outra um pouco menor ao sul. Se você olhar para ele hoje, verá que há muito mais lacunas. Isso se deve principalmente às trilhas feitas posteriormente que cruzavam o monumento. O solo dentro de Stonehenge foi severamente danificado e não se tratava apenas de visitantes aleatórios cavando buracos para fogueiras. Houve um grupo de pessoas que cavou um buraco grande e profundo dentro do Círculo de Pedra no século XVII, pois estavam procurando um tesouro. Depois, Charles Darwin também fez algumas escavações, pois estava estudando minhocas na área. Ele queria saber como elas poderiam impactar objetos no solo ao longo do tempo. Ele observou como uma pedra caída havia afundado no solo e percebeu que isso estava acontecendo por causa das atividades dessas pequenas criaturas que agitavam o solo o tempo todo. Em 1963, havia uma teoria de que Stonehenge tinha sido construído como uma espécie de computador que prevê eclipses solares e lunares. Mais tarde, alguns propuseram que ele foi realmente construído como um monumento aos ancestrais que haviam falecido. Essa teoria diz que a permanência de suas pedras representava a vida eterna após a morte. A média dos sarsens que você encontra lá pesa 25 toneladas, enquanto o maior, que se chama Hillstone, pesa cerca de 30 toneladas. Se você quiser ter uma ideia de quão maciças essas pedras realmente são, pode ir atrás do centro de visitantes na galeria ao ar livre para conferir uma réplica de pedra sarsen. Ela é uma cópia fiel de uma das pedras verticais dos trilitos que estão na ferradura interna do monumento. Existem 5 casas neolíticas em Stonehenge, baseadas em evidências arqueológicas reais de casas encontradas naquela área. Cada uma delas tinha paredes construídas com estacas e pisos de cal, algumas até tinham móveis. Também foi descoberto muito lixo, o que significa que os habitantes dessa área costumavam gostar de celebrações e festas. A pesquisa mostrou que as pessoas viveram nessas casas por 50 a 100 anos, cerca de 4.500 anos antes de Cristo, época em que os construtores trouxeram as pedras de sarsen para Stonehenge. Durante o período em que construíram Stonehenge, gerações passaram por grandes mudanças, da Idade da Pedra ao início da Idade do Bronze. Eles não eram mais tão estáticos e isolados, e começaram a viajar e negociar mais, o que significa que se comunicavam muito mais do que seus ancestrais, mesmo internacionalmente. Foi assim que puderam espalhar a história sobre Stonehenge, e foi também quando o mistério e o fascínio pelo monumento começaram. Ei, se você acha que Stonehenge é um dos monumentos de pedra mais antigos de todos os tempos, deixe-me apresentá-lo a Göbekli Tepe. Aperte o cinto, temos que viajar para a Turquia para conhecer esse cara muito velho. Sim, ele é muito velho para viajar. Brincadeiras à parte, Göbekli Tepe é um sítio arqueológico localizado no sudeste da Turquia que remonta ao período neolítico, por volta de 10.000 a.C. É considerado uma das descobertas arqueológicas mais antigas e significativas dos últimos tempos. O sítio é composto por uma série de estruturas circulares e retangulares feitas de pilares de pedra. Ele se parece com seu irmão mais novo, Stonehenge.
Alguns desses pilares são decorados com esculturas complexas de animais e outros símbolos. Agora você pode se perguntar, ei, por que diabos eles fizeram um edifício tão fascinante? Qual era seu propósito? Desculpe, não tenho resposta para isso. O propósito do local ainda é desconhecido, mas acredita-se que tenha sido um centro cerimonial para os povos antigos que viviam na área. A descoberta de Göbekli Tepe desafiou crenças de longa data sobre o desenvolvimento da civilização humana, pois sugere que sociedades complexas podem ter surgido muito antes do que se pensava. Arrume suas coisas, nossa viagem está apenas começando. Próximo destino, Masada. É uma antiga fortaleza localizada em Israel, em um planalto com vista para o Mar Morto. Ei, olhe para essa vista! Espetacular, não é? Ela foi construída pelo rei Herodes o Grande no século I a.C. e foi construída de forma muito inteligente. Dentro da fortaleza havia várias instalações, como armazéns, quartéis, um palácio e um conjunto de cisternas com capacidade para armazenar aproximadamente 40 mil metros cúbicos de água da chuva. As pessoas que viviam no local acreditavam que o escoamento coletado de um único dia de chuva poderia fornecer sustento para mais de 1.000 pessoas por um período de 2 a 3 anos. O acesso à fortaleza era limitado a 3 caminhos íngremes e sinuosos que levavam a portões fortificados. Ainda assim, em um determinado momento, a fortaleza foi ocupada por pessoas que haviam fugido de Jerusalém depois que a cidade foi capturada pelos romanos. Eles resistiram aos invasores por vários meses, mas acabaram sendo derrotados. Mas essas pessoas não se renderam. Não posso dizer que houve um final feliz, mas a história de Masada se tornou um símbolo de resistência e bravura. Hoje, Masada é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. O próximo voo será curto. Vamos dar um pulo no Egito para ver o complexo do Templo de Karnak. Trata-se de um vasto complexo de templos egípcios antigos localizado na cidade de Luxor, no Egito. Foi construído durante um período de 2.000 anos e cobre uma área de mais de 0,8 km². O complexo é dedicado à adoração da divindade Amêndoa Rocha, Amun-Ra, que foi um dos centros religiosos mais importantes do Antigo Egito. O complexo de templos de Karnak é composto por vários templos, capelas e outros edifícios, incluindo o Grande Templo de Amon, o Templo de Khonsu e o Templo de Ptah. O Grande Templo de Amon é o maior e mais impressionante templo do complexo, com colunas enormes, estátuas e outras decorações. Uma das características mais famosas do complexo do Templo de Karnak é a Avenida das Esfinges, uma longa avenida ladeada por estátuas de esfinges que vai da entrada do complexo até o Grande Templo de Amon. Outra característica notável é o Hypostyle Hall, que é um salão enorme com 134 colunas com mais de 21 metros de altura. O complexo do Templo de Karnak é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. É considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes do Egito e oferece uma visão fascinante da religião e da cultura do Antigo Egito. Ei, não podemos embarcar no próximo voo e deixar o Egito até vermos a Pirâmide de Djoser. A propósito, ela tem outro nome, também é conhecida como Pirâmide de Degraus. Esse antigo sítio egípcio está localizado em Saqqara. Foi construído no século 27 a.C. para o faraó Djoser por seu arquiteto Imhotep, que é considerado uma das figuras mais importantes da história egípcia. Os cientistas acreditam que essa pirâmide é a primeira estrutura monumental construída inteiramente de pedra e é um exemplo importante da arquitetura egípcia primitiva. Originalmente, a pirâmide tinha 61 metros de altura e era cercada por um complexo de edifícios e pátios. Ela foi construída em 6 camadas, cada uma menor do que a anterior, o que lhe confere uma aparência distinta de degraus. A pirâmide foi usada como local de sepultamento do faraó Djoser e era cercada por uma vasta necrópole que continha os túmulos de muitos outros oficiais importantes. A pirâmide de Djoser passou por várias reformas e acréscimos ao longo dos séculos, incluindo a adição de um revestimento de calcário que cobria a estrutura original em degraus. No entanto, grande parte da pirâmide foi destruída com o tempo e atualmente apenas o núcleo central permanece. Apesar disso, ela continua sendo um importante sítio arqueológico e uma atração turística popular no Egito. Muito bem, estamos prontos para seguir em frente. Há mais uma descoberta bem recente que temos que ver hoje. A Torre de Jericó só foi descoberta durante escavações nas décadas de 1950 e 1960. Trata-se de uma antiga torre de pedra localizada na cidade de Jericó, na Cisjordânia. Assim como o Göbekli Tepe, acredita-se que essa seja uma das estruturas de pedra mais antigas do mundo, datando de aproximadamente 8.000 a.C.
A torre tem mais de 8,5 metros de altura. É composta de duas seções principais, uma torre interna e uma torre externa, que são conectadas por uma série de escadas. O propósito da Torre de Jericó não é totalmente claro, mas acredita-se que ela tenha servido como estrutura defensiva ou torre de vigia. Ela também pode ter tido um significado religioso, pois estava localizada perto de uma fonte sagrada. A Torre de Jericó é um importante sítio arqueológico e forneceu informações valiosas sobre o início da história da civilização humana. Ela está aberta aos visitantes e é um destino popular para turistas interessados em história antiga. Esse local antigo chamou a atenção até mesmo da Netflix, que fez um filme que se passa em Mohenjo-Daro. Esse local foi um importante centro da civilização do Vale do Indo, no atual Paquistão. Mohenjo-Daro foi uma das maiores cidades do mundo antigo, com uma população estimada em cerca de 40 mil habitantes em seu auge. Acredite, deve ter sido uma megalópole maluca naquela época. A cidade era notável por seu avançado planejamento urbano, com sofisticados sistemas de drenagem e saneamento, e por sua impressionante arquitetura, incluindo o grande banho e o celeiro. Mohenjo-Daro foi abandonada por volta de 1900 a.C. e suas ruínas só foram redescobertas na década de 1920. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e um importante sítio arqueológico para o estudo da antiga civilização do sul da Ásia. Estamos indo para um país minúsculo que tem uma história impressionante. Bem-vindo a Malta! Os templos de Gantia são um sítio neolítico localizado na ilha mediterrânea de Gozo. Eles são provavelmente uma das estruturas independentes mais antigas do mundo, datando de cerca de 3.600 a 3.200 a.C. Os templos consistem em duas estruturas megalíticas, cada uma com várias salas e altares. O nome Gantia significa Torre do Gigante em maltês, pois as pessoas acreditavam que somente gigantes poderiam ter construído estruturas tão grandes. Acredita-se que os templos tenham sido usados para fins religiosos e são considerados um importante exemplo de arquitetura pré-histórica. Eles foram incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1980. Você deve estar muito cansado, mas há mais um lugar que temos que visitar hoje. Nosso avião já está pousando na Armênia e estamos aqui para ver o Templo de Garni. Este está bem preservado. Esse templo data do século I d.C. Ele foi construído pelo rei Tiridates I como uma dedicação à divindade do sol Mir. Infelizmente, o templo foi destruído no século XVII durante um terremoto, o que é bastante comum nessa área, mas foi reconstruído mais tarde no século XX. Hoje, ele é uma atração turística popular e está listado como Patrimônio Mundial da Unesco. É provável que encontremos vida além da Terra por volta de 2035, e não há necessidade de viajar para uma galáxia muito distante. Nossa Via Láctea está repleta de ambientes totalmente adequados. Mas não se empolgue demais, estamos falando de micróbios ou marcadores químicos, não de humanoides verdes como os que vemos em Hollywood. Mesmo assim, quando finalmente encontrarmos vestígios de vida, isso mudará a forma como vemos nosso lugar no universo. O telescópio espacial Kepler da NASA descobriu algo incrível. Quase todas as estrelas têm planetas, e muitos desses planetas podem ser habitáveis. Planetas rochosos como a Terra e Marte são ainda mais comuns em nossa galáxia do que gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. Além disso, já sabemos que a nossa galáxia é muito rica em água. Há água nas nuvens interestelares onde as estrelas e os planetas se formam, nos discos de detritos ao redor de outras estrelas, nos cometas e em todos os lugares. O que é realmente difícil, porém, é encontrar a vida em si. Idealmente, para finalmente encontrá-la, precisamos aterrissar em cada um dos planetas existentes e literalmente verificar sob cada rocha. Mas, graças às pesquisas mais recentes, podemos pelo menos restringir a busca a mundos potencialmente habitáveis. O telescópio espacial James Webb, um telescópio super poderoso que foi lançado ao espaço em 2021, está trabalhando nisso. Ele verifica as atmosferas de superterras próximas, planetas rochosos que são um pouco maiores que a Terra. Ele procura por gases relacionados à vida, substâncias químicas que só podem ser produzidas por seres vivos. E ele já encontrou algumas pistas. Por exemplo, foram detectados sinais desse tipo de substância química em um planeta chamado K2-18b. Esse planeta está a 120 anos-luz de distância, o que é bastante próximo em uma escala espacial. Ele está na zona Goldilocks, que é uma zona ao redor da estrela onde as temperaturas são adequadas para a existência de água líquida. Ele orbita uma estrela anã vermelha, o menor tipo de estrela que existe. Essas estrelas são um pouco mais fracas do que o nosso Sol.
Levará cerca de 1 ano para verificar se esses indícios de vida são reais. Em caso afirmativo, isso significaria que a vida é muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Mas mesmo que não seja, há mais 10 planetas em zonas Goldilocks na lista dos astrônomos para serem estudados. O telescópio espacial James Webb é uma ferramenta muito legal, mas tem seus limites. Ele não consegue detectar planetas pequenos semelhantes à Terra, devido ao seu tamanho. Para corrigir isso, a NASA planeja lançar outra ferramenta, o telescópio espacial Nancy Grace Roman. Essa ferramenta será ainda melhor para detectar esses planetas e substâncias químicas relacionadas à vida. Além disso, temos o projeto SETI. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre em sua sigla em inglês. Esse projeto está à procura de criaturas extraterrestres desde os anos 80. Os envolvidos também acreditam que encontraremos sinais de vida nos próximos 10 anos. Há pouco tempo, eles iniciaram um projeto super grande e legal. Ele se chama COSMIC e usa uma série de radiotelescópios no Novo México. Talvez você tenha visto esses telescópios no filme Contato. O COSMIC permite que os cientistas ouçam centenas de milhares e possivelmente milhões de sistemas estelares ao mesmo tempo. Os telescópios pesquisam o céu e verificam os dados em tempo real. Se houver algum sinal interessante, os cientistas poderão verificá-lo imediatamente, em vez de esperar semanas ou até meses. Os sinais em si costumam ser muito repentinos e curtos, mas o COSMIC pode detectar até mesmo os mais curtos, que duram nanosegundos. O COSMIC também pode ajudar em outras pesquisas, como o estudo de misteriosas e inexplicáveis rajadas rápidas de rádio ou até mesmo da matéria escura. Essa é a maior e mais poderosa ferramenta de busca de vida extraterrestre que já criamos. Mas não basta apenas ouvir. Por que nós mesmos não entramos em contato? A NASA enviou alguns sinais para o espaço profundo. Em 2002, sua Deep Space Network enviou um sinal para o satélite Pioneer 10. Mas havia um obstáculo no caminho, uma estrela anã branca a 27 anos-luz de distância da Terra. Se houver um planeta ao redor dessa estrela, talvez o sinal tenha chegado até ele também. Se houver alguma espécie inteligente lá, poderemos receber uma resposta até 2029. A DSN continua enviando transmissões poderosas para o espaço. Esses sinais se chocarão com 222 estrelas nos próximos 3 séculos. Talvez um dia recebamos uma resposta de algum lugar distante. Mas por que ainda não recebemos uma resposta? Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Se apenas 1% dessas estrelas tivesse um planeta, ainda haveria 200 quintilhões de planetas possíveis. E podemos reduzir esse número ainda mais se a chance de eles terem vida for de 1 em 1 trilhão. Isso ainda nos deixaria com algumas centenas de milhares de planetas. Então, onde está todo mundo? Essa é uma pergunta famosa conhecida como o paradoxo de Fermi. A primeira possibilidade não é tão assustadora. É possível que o universo esteja repleto de vida, mas essa vida não seja inteligente em nosso sentido tradicional. Alguns planetas podem ter micróbios, pássaros ou dinossauros espaciais. Essa é a chamada teoria do grande filtro. Ela sugere que há certos filtros que a vida precisa superar para se tornar inteligente, e talvez outras espécies ainda não os tenham superado. Pense nisso. A vida na Terra começou no oceano, depois se arrastou para a Terra, diversificou-se em muitas formas, extinguiu-se 5 vezes em eventos massivos, evoluiu novamente e por fim deu origem aos seres humanos. Construímos sociedades, desenvolvemos cuidados com a saúde e só então começamos a procurar por outras vidas. Há outra ideia chamada de hipótese do gargalo de Gaia, que sugere basicamente a mesma coisa. Embora possa não ser muito difícil para a vida básica começar, é incrivelmente difícil para essa vida sobreviver e prosperar por longos períodos. Vênus também poderia ter tido oceanos e condições semelhantes às da Terra, mas algo deu errado. Seus oceanos evaporaram devido a um efeito estufa descontrolado. Agora ele é estéril. Marte também já teve água líquida em sua superfície, e tanto a Lua quanto o Mercúrio tiveram atmosferas espessas por um curto período. Enquanto isso, a Terra tem tido água líquida em sua superfície durante quase toda a sua existência. É muito raro e notável que um planeta mantenha temperaturas de 0 a 100 graus Celsius por milhões de anos. Portanto, talvez seja um erro procurar por vida inteligente, especialmente uma que use a mesma tecnologia que nós. Afinal, ela evoluiu em condições completamente diferentes. É aí também que entra a chamada equação de Drake. É uma fórmula que nos dá a chance de calcular o potencial de a vida se tornar inteligente em um planeta. Para calcular o resultado, precisamos conhecer diversas variáveis.
quantas estrelas existem, quantas delas têm planetas, a chance de esses planetas terem vida e assim por diante. Infelizmente ainda não sabemos esses números, e o resultado pode ser insignificante, mas vamos supor que exista pelo menos uma outra espécie inteligente. Por que ainda não nos encontramos? Pode haver vários motivos. Talvez esses seres não nos considerem suficientemente interessantes, ou talvez o problema esteja em nós. Talvez estejamos sempre perdendo seus sinais, ou talvez tenhamos perdido a espécie inteira. O universo é insanamente enorme e antigo. Tem mais de 14 bilhões de anos. Se comprimirmos toda a história evolutiva da Terra em um dia de 24 horas, a vida começa às 4 da manhã. Os dinossauros são extintos às 11h40 da noite. Criaturas semelhantes ao ser humano aparecem 2 minutos antes da meia-noite. Nessa analogia, os seres humanos existem há apenas 77 segundos, e nossa tecnologia capaz de detectar vida extraterrestre é ainda mais recente. Existe há menos de um segundo. Com distâncias e períodos de tempo tão grandes, as chances de existirmos ao mesmo tempo que outras civilizações são mínimas. Se sua civilização durasse apenas alguns milênios, poderíamos facilmente deixá-los passar despercebidos. Mas isso não significa que devemos desistir da nossa busca. Os cientistas estavam preocupados com o fato de os sinais de rádio da Terra terem diminuído com o tempo, mas um estudo recente mostrou que, na verdade, é o contrário. O número de nossos satélites continua crescendo, e isso torna nosso planeta mais detectável. Até o final da década, poderemos ter 100 mil satélites, tornando a Terra incrivelmente brilhante no espectro de rádio. Se houver uma civilização avançada lá fora, ela nos detectará facilmente, mesmo a distâncias muito grandes. Os astrônomos estão muito otimistas em relação a isso. Há uma grande chance de que se encontrem criaturas extraterrestres enquanto você e eu estivermos por aqui. É o lugar mais quente da Terra. Bem, pelo menos quando se trata da temperatura do ar. No dia 10 de julho de 1913, a temperatura aqui atingiu assustadores e recordes 56,7 graus Celsius. Não é à toa que as pessoas o chamam de Vale da Morte. Ele é também o ponto mais baixo de toda a América do Norte, localizado a 86 metros abaixo do nível do mar. Quando você vem aqui pela primeira vez, de repente pode pensar que está cercado por gelo. Mas essa água que você vê lá está realmente congelada? Não se deixe enganar, aquilo, na verdade, é sal. À medida que a água da chuva se combina com os minerais, a camada externa de rochas que cerca a área se dissolve. Quando a água evapora, a única coisa que resta é o sal. Caso seja fã de água, este não é o melhor lugar para você, já que as chuvas são raras no Vale da Morte. Tão raras que, em média, esta área recebe menos de 5 centímetros de precipitação por ano. Isso faz do Vale da Morte o local mais seco, não apenas nos Estados Unidos, mas também em toda a América do Norte. Em 1929 e 1953, este local não recebeu uma única gota de chuva durante todo o ano. Essa paisagem surreal fica ainda mais marcante quando você vê as dunas de areia. Claro, elas representam apenas uma pequena porção do Vale da Morte, mas elas são, de fato, alguns dos pontos turísticos mais memoráveis, com algumas com mais de 200 metros. Se você chegar ao topo das dunas de areia, pode ter a sorte de vivenciar uma das coisas mais estranhas do deserto, as areias cantantes. Mas por que isso acontece? É realmente a areia que faz esse som ou é outra coisa? A resposta é que esse fenômeno ainda precisa ser compreendido. Uma explicação pode ser que a areia que desliza pelas dunas produz esse som devido ao atrito entre seus grãos. Seu som parece um avião voando à distância. Este é um dos poucos lugares na Terra onde a areia faz barulho tão alto que você consegue realmente ouvi-la. Os outros lugares são o deserto do Namibe, na África, e as Barking Sands do Havaí. Se você acha que as coisas não podem ficar mais estranhas neste local surreal, veja isso. Algumas das rochas aqui parecem se mover por conta própria. Será que animais esbarram nelas? Quero dizer, o vale é o lar do Geococcyx, que é o famoso papaléguas. Este pequeno pássaro, que tem menos de 60 centímetros de altura e pesa 500 gramas, é uma das poucas criaturas que vivem aqui. Ele adaptou sua temperatura corporal para sobreviver ao calor intenso durante o dia. Mas o papaléguas não pode ser o culpado. Afinal, ele não é grande o suficiente para provocar tais consequências. Além disso, nada parece estar empurrando essas rochas. O rastro que elas deixam para trás é muito proeminente. Bem, nesse caso, devemos culpar os ventos?
Essa explicação também não parece se encaixar, já que algumas das rochas são tão grandes que é impossível simplesmente serem levadas pelo vento. Quero dizer, elas podem pesar até 300 quilos e ainda percorrer uma distância de mais de 400 metros. Nesse caso, talvez tenha algo na composição dessas rochas que as ajude a se mover quando querem? Existe algum material especial do qual elas são feitas? Os cientistas ficaram tão desapontados quanto você quando investigaram essa teoria. Não há nada de único na composição dessas rochas. São apenas pedras comuns, compostas principalmente de dolomita e granito. Elas eram anteriormente parte de penhascos e afloramentos locais que simplesmente caíram. De qualquer forma, os movimentos das rochas têm intrigado pesquisadores desde sua descoberta no início do século XX. Ainda mais curioso é que, dependendo da forma das rochas, seus trajetos parecem ser diferentes. Enquanto as rochas com a base áspera formam trilhos retos, as de base lisa parecem vagar. Os pesquisadores tentaram descobrir os múltiplos movimentos das rochas e como elas formam esses rastros de muitas maneiras diferentes, observando o local com a ajuda de câmeras de vídeo. Eles também criaram uma estação meteorológica dedicada no local e até colocaram dispositivos de rastreamento GPS em algumas das rochas. A outra pergunta: por que algumas dessas rochas se movem juntas? Independentemente de sua forma e tamanho, algumas delas parecem deixar rastros paralelos. Parece que estão seguindo na mesma direção, fazendo as mesmas voltas e curvas enquanto se movem. Não parece que essas pedras estão indo para a mesma festa? Somente em 2014, os cientistas conseguiram realmente capturar o movimento das rochas em filmagens. Até então, ninguém as tinha visto se movendo. As pessoas ficavam intrigadas com o mistério dos rastros deixados para trás. Com a ajuda de fotografias em time-lapse, o que basicamente significa tirar fotos do mesmo quadro por algum tempo e depois reproduzi-las como um filme, os cientistas finalmente descobriram o que estava por trás do movimento misterioso. Então, realmente tinha algo a ver com animais ou com o vento? Ou era alguma outra força misteriosa que estava empurrando as rochas pela paisagem vazia? Bem, a resposta não é tão simples quanto você imagina. Tudo se resume a uma combinação de chuvas, mudanças rápidas de temperatura e um pouco de vento. Para simplificar, quando chove no vale, às vezes o local pode congelar, e todo o vale começa a aparecer uma pista de patinação no gelo gigante. Algumas rochas também ficam presas no gelo. Quando a temperatura aumenta e o gelo começa a derreter, partes dessa camada de gelo começam a se mover lentamente, arrastando as rochas. Daí o movimento e os rastros que elas deixam. Como a terra sob as rochas fica mais lamacenta devido à chuva, fica mais fácil para as pedras se moverem junto com a camada de gelo. Uma vez que o gelo derrete, a água evapora, não deixando nenhuma indicação do que realmente aconteceu. Os rastros deixados pelas rochas se solidificam com o calor do sol, fazendo parecer que elas estão se movendo por conta própria. O que dificultou para os cientistas desvendar esse mistério foi o fato de que a camada de gelo que ajuda essas rochas a se moverem é muito fina. Ela precisa ser grande o suficiente em termos de sua superfície geral, mas fina o suficiente para evaporar muito rapidamente, sem deixar nenhum sinal de que realmente estava lá. De qualquer forma, apesar do nome do deserto, existem muitas criaturas vagando por este local. Até peixes. Eu sei, peixes no deserto, né? Bem, surpreendentemente, existem 6 espécies de peixes que podem sobreviver aqui, apesar das águas salgadas e condições difíceis. Uma das espécies de peixes resilientes é o peixinho do buraco do diabo. Ele só vive lá, na água cuja temperatura pode atingir até impressionantes 34 graus Celsius. Por causa da temperatura e da concentração de oxigênio, nenhuma outra espécie de peixe consegue isso. Mas não são só peixes. Na verdade, há uma grande variedade de vida selvagem no deserto. Ele é o lar de mais de 50 espécies de mamíferos e até vários tipos de répteis. Você encontrará aqui animais como coiotes, raposas, linces e leões da montanha. Entre as espécies menores, você poderá avistar coelhos, esquilos, morcegos, tartarugas, ratos e camundongos. Alguns dos animais que vivem aqui precisam se adaptar às condições adversas e criaram soluções realmente criativas, como a lebre, por exemplo. Ela usa suas grandes orelhas para ajudá-la a se refrescar durante o intenso calor do verão. Os ratos canguru também têm um truque único na manga. Eles podem sobreviver quase sem água. Como? Podem obter toda a água que precisam dos alimentos que comem. Outras criaturas, como tartarugas, usam a hibernação. Por até 9 meses por ano, elas descansam para se proteger das condições extremas do deserto.
Sabemos que os antigos egípcios eram talentosos o suficiente para construir algo tão grandioso quanto as pirâmides, mas será que eles também eram inteligentes o suficiente para medir a velocidade da luz? Há uma teoria circulando online que diz exatamente isso. Se você observar esses dois números, verá que eles coincidem plenamente. O primeiro é a velocidade da luz no vácuo, medida em metros por segundo, e o segundo é a latitude da Grande Pirâmide de Gizé. A pergunta é: isso foi feito de propósito ou é apenas uma coincidência? Felizmente, podemos dizer que se trata apenas de uma coincidência e não de outra conspiração. A Grande Pirâmide é apenas um dos muitos lugares do mundo que compartilham a mesma latitude. E o mais importante é que, mesmo que os antigos egípcios tivessem medido de alguma forma a velocidade da luz e decidido manter isso em segredo do resto do mundo, eles não teriam usado metros para registrá-la. Os metros só foram definidos no final do século XVIII. Os construtores das pirâmides usavam uma unidade de medida diferente chamada côvados. Um côvado é igual a 50 centímetros. O côvado baseava-se no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio, e tornou-se popular no mundo antigo. Portanto, se eles quisessem impressionar o resto do mundo e colocar as pirâmides em um ponto que correspondesse à velocidade da luz em côvados, teriam que construir suas construções icônicas em algum lugar da Europa. E o astrônomo dinamarquês que mediu a velocidade da luz pela primeira vez em 1676, Ole Rømer, teria ficado muito chateado ao saber que alguém havia feito isso séculos antes dele. Portanto, embora estivessem à frente de seu tempo em muitos aspectos, os antigos egípcios nunca mediram a velocidade da luz nem usaram a longitude e a latitude para mapear suas localizações. A base da Grande Pirâmide de Gizé pode parecer um quadrado perfeito, mas na verdade é uma estrutura de 8 lados, não de 4. Cada um de seus 4 lados tem um sutil recuo côncavo que o divide uniformemente da base à ponta. A versão oficial é que o piloto britânico P. Groves foi o primeiro a notar isso em 1940, enquanto sobrevoava a pirâmide. Ele tirou uma fotografia que mostrava sombras, destacando essas reentrâncias. Algumas pessoas acham que essas linhas só são visíveis de cima e podem ser vistas melhor ao amanhecer e ao anoitecer durante os equinócios da primavera e do outono. Isso levou a uma teoria esquisita de que os antigos egípcios poderiam ter projetado as pirâmides para se comunicarem com algo que estivesse olhando para elas de cima. A Grande Pirâmide é uma das 3 únicas pirâmides que costumavam ter uma porta giratória. Ela pesava cerca de 20 toneladas, mas ainda era possível abri-la facilmente a partir de dentro. Seu encaixe preciso a tornava quase invisível do lado de fora, sem trinco ou maçaneta visíveis. Havia apenas pequenas variações na pedra externa que indicavam uma abertura. As outras 2 pirâmides com portas semelhantes pertenciam ao pai e ao avô de Kelps. A Grande Pirâmide também tem um vazio oculto de pelo menos 30 metros de comprimento que só foi encontrado em 2017. Ainda não sabemos o que há dentro desse espaço, qual a sua finalidade ou se é o único desse tipo. Os pesquisadores usaram a mesma tecnologia para ver através das paredes de catedrais, pirâmides maias e até mesmo vulcões. Ela depende de uma chuva natural de partículas subatômicas chamadas muons. Os muons passam mais facilmente pelo espaço vazio do que por materiais sólidos. Assim, se forem dispostos vários detectores de muons ao redor de uma estrutura, os cientistas poderão mapear suas áreas sólidas e vazias. Uma equipe de cientistas colocou detectores de muons dentro da Grande Pirâmide, o que permitiu que eles coletassem dados durante meses. Os cientistas analisaram muitas vezes amostras da argamassa usada para construir as pirâmides. Embora saibamos sua composição, a tecnologia moderna ainda não consegue reproduzi-la. A argamassa é feita principalmente de gesso processado, mas não era usada como o cimento que usamos para tijolos hoje. Em vez disso, eles a usavam para apoiar as juntas entre as pedras maciças à medida que eram colocadas no lugar. A quantidade estimada necessária para a construção da Grande Pirâmide foi de cerca de 500 mil de toneladas de argamassa. Essa argamassa de gesso é mais forte do que as próprias pedras e tem resistido por milhares de anos. Todos os 4 lados da Grande Pirâmide estão alinhados com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. De acordo com o arqueólogo e engenheiro Glenn Dash, o alinhamento tem uma precisão de 4 minutos de arco, ou seja, 1/15 de 1 grau. Os arquitetos conseguiram chegar nisso sem ferramentas modernas como drones, plantas ou computadores. Muitos pesquisadores tentaram explicar esse milagre da construção. Talvez eles usassem a estrela polar ou a sombra do Sol. Dash propôs recentemente uma ideia nova e mais simples. Os egípcios podem ter usado o equinócio de outono para alinhar as pirâmides. Isso acontece 2 vezes por ano, quando o equador da Terra passa pelo centro do disco do Sol, fazendo com que o dia e a noite tenham duração quase igual. Para testar sua teoria,
Dash realizou um experimento no dia 22 de setembro de 2016, o primeiro dia do equinócio de outono. Ele usou uma haste especial que os egípcios tinham, um gnomon, para projetar uma sombra e rastreou sua ponta em intervalos regulares, formando uma curva suave. Ao conectar dois pontos da curva com uma corda esticada, ele criou uma linha leste-oeste quase perfeita. Dash observou que, no equinócio, a ponta da sombra corre em uma linha reta, quase perfeitamente no sentido leste-oeste, e com um pequeno erro no sentido anti-horário. Há um erro semelhante nas pirâmides. Embora seu experimento tenha sido realizado em Connecticut, Dash acredita que o mesmo método funcionaria no Egito. Tudo o que os antigos egípcios precisavam era de um dia claro e ensolarado. Eles podiam determinar o equinócio de outono contando 91 dias a partir do solstício de verão. Mas eles nos deixaram poucas pistas e não foram encontrados documentos de engenharia ou planos arquitetônicos que expliquem seus métodos. Portanto, pode ser que eles tenham mapeado as sombras, mas isso não é definitivo. Há muito tempo, os cientistas se perguntam como os pesados blocos de pedra eram transportados para os locais das pirâmides e, finalmente, pode ser que tenham uma resposta. Uma equipe de pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington, descobriu que 31 pirâmides provavelmente foram construídas ao longo de um antigo braço do rio Nilo, há muito perdido. Atualmente, ele está escondido sob o deserto e terras agrícolas. Há muitos anos, os arqueólogos acreditam que os antigos egípcios devem ter usado um curso d'água próximo para transportar materiais, equipamentos, pessoas e o que mais fosse necessário para construir as pirâmides no rio. Mas até agora, eles não tinham certeza da localização, forma, tamanho ou proximidade desse curso d'água com o local das pirâmides. O grupo de pesquisadores utilizou imagens de satélite de radar, mapas históricos, levantamentos geofísicos e sondagem de sedimentos para mapear o braço do rio. Eles acreditam que ele tenha sido enterrado por uma grande seca e tempestades de areia há milhares de anos. A equipe conseguiu ir abaixo da superfície da areia e obter imagens de algumas características e reveladas graças à tecnologia de radar. Eles encontraram rios ocultos e estruturas antigas que correm no sopé de onde se encontra a maioria das pirâmides do Egito Antigo. A descoberta desse braço de rio extinto ajuda a explicar a alta densidade de pirâmides entre Gizé e List, no que hoje é uma área inóspita do deserto do Saara. O Egito não é o país com o maior número de pirâmides do mundo. O título de campeão aqui vai para seu vizinho do sul, o Sudão. Ele tem entre 200 e 255 pirâmides, em comparação com as míseras 138 do Egito. Elas foram construídas por membros do reino de Kush, uma antiga civilização que governou as terras ao longo do rio Nilo há muitos séculos. Eles começaram a erguer pirâmides cerca de 500 anos depois que os egípcios pararam de fazê-lo. Suas pirâmides são muito menores do que as egípcias, com de 6 a 30 metros em comparação com 138 metros no Egito, mas foram construídas com os mesmos objetivos. Os arqueólogos ainda estão trabalhando para descobrir como as pirâmides do Sudão foram construídas, quanto tempo levou para serem concluídas e o que aconteceu com a sua sociedade. Você já ouviu falar de Nikola Tesla? Você definitivamente já ouviu falar sobre as grandes pirâmides do Egito. Mas e se eu te dissesse que Tesla pode ter provavelmente desvendado o antigo mistério que envolve as pirâmides? Espere, o quê? Este é um episódio crossover? Não. É muito provável que os segredos das pirâmides estejam escondidos à vista de todos. Mas primeiro vamos recapitular o que sabemos sobre elas. O que há de tão misterioso nelas? Quero dizer, elas são apenas construções antigas e peculiares, não são? Uma das maiores dúvidas é como elas foram construídas. Algumas pessoas acham que as pirâmides foram criadas por pessoas usando apenas as mãos e os músculos, mas outras acham que pode ter havido algum tipo de fonte de energia maluca que ainda não conhecemos. Por exemplo, e se os alienígenas ajudaram ou algo assim? Brincadeirinha, mas essa ideia de que alguma fonte de energia desconhecida foi usada para construir as pirâmides existe há muito tempo. Até mesmo em textos antigos, como os textos das pirâmides, fala-se sobre como os deuses nos deram algo para construir um grande poder. Portanto, talvez houvesse algo realmente poderoso e misterioso acontecendo naquela época. Quem sabe? No início do século XX, Nikola Tesla ficou obcecado com as grandes pirâmides do Egito. Ele leu vários livros sobre essas estruturas antigas e ficou impressionado com a quantidade de energia que elas pareciam ter. Naquela época, poucas pessoas sabiam muito sobre eletricidade, e Tesla começou a se perguntar se havia algum tipo de tecnologia avançada escondida nas pirâmides. Ele tinha a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo e dedicou muito tempo e esforço para tentar desvendar tal mistério.
Tesla tinha algumas teorias bastante incomuns sobre as grandes pirâmides. Ele achava que elas podiam de fato armazenar e mover eletricidade, que poderia ser usada para alimentar as áreas ao redor delas. Ele também tinha uma teoria de que as pirâmides foram construídas usando algum tipo de energia cristalina. Ele acreditava que as câmeras dentro das pirâmides poderiam ter cristais superpoderosos capazes de controlar os campos eletromagnéticos. Mas isso não é tudo. Tesla também tinha a ideia de que os materiais usados para fazer as pirâmides tinham propriedades que lhes permitiam capturar a energia do Sol e da Lua. E não apenas um pouco de energia. Ele achava que a pirâmide poderia de fato criar um campo de energia maciço capaz de iluminar cidades inteiras. Ele achava que as pirâmides poderiam ser usadas como usinas de energia gigantes para gerar eletricidade e operar máquinas. Tesla até acreditava que as pirâmides estavam de alguma forma ligadas à energia cósmica, que poderia ser usada para a iluminação espiritual e cura. Muito New Age da parte dele. De qualquer forma, Tesla não estava tirando essas ideias do nada. Ele estava estudando seriamente tudo o que podia sobre as pirâmides, desde artefatos e textos antigos até hieróglifos e desenhos. E ele teve a ideia de que as pirâmides foram projetadas para serem amplificadores de energia e que algum tipo de fonte de energia desconhecida foi usada durante sua construção. Mas, na verdade, suas ideias tiveram um grande impacto na maneira como pensamos sobre as pirâmides atualmente. Pesquisadores e estudiosos têm se aprofundado em suas teorias há anos e as têm usado para desvendar alguns dos maiores mistérios que cercam essas estruturas antigas. Por exemplo, recentemente os cientistas usaram a física teórica para investigar como a Grande Pirâmide do Egito reagiria a determinadas ondas de rádio. Eles descobriram que se as ondas de rádio tivessem um determinado comprimento, a pirâmide poderia concentrar a energia dentro de suas câmeras e focalizá-la sob sua base. Os cientistas fizeram muitos cálculos para descobrir isso. Primeiro pensaram em quais comprimentos de onda de rádio funcionariam melhor. Em seguida, fizeram um modelo de como a pirâmide reagiria às ondas. Eles calcularam quanto da energia das ondas seria absorvida ou espalhada. Por fim, verificaram como a energia se movimentaria dentro da pirâmide quando as ondas a atingissem. Para ajudar a explicar tudo isso, os cientistas usaram algo chamado análise multipolar. Isso é quando você pega um objeto complicado e o divide em partes mais simples. Aí é possível ver como cada parte interage com a energia que está chegando. É como desmontar um quebra-cabeça para ver como cada peça se encaixa. Os pesquisadores estão interessados em saber como tudo isso poderá ser usado no futuro. Eles querem criar partículas realmente minúsculas que possam fazer a mesma coisa que a pirâmide, mas com a luz. Ao alterar o tamanho, a forma e o material dessas partículas, eles podem controlar como a luz se move ao redor delas. Isso pode ser muito útil para coisas como a criação de sensores minúsculos ou células solares super eficientes. Os cientistas tiveram que fazer algumas suposições quando estavam fazendo sua pesquisa. Eles presumiram que não havia nenhum espaço oculto dentro da pirâmide e que o material usado para construí-la era o mesmo. Mas mesmo com essas suposições, eles ainda fizeram descobertas impressionantes. Mas o estudo da pirâmide não é a única prova de que Tesla estava à frente de seu tempo. Há outros projetos de Tesla que pareciam irrealistas na época, mas que os cientistas e entusiastas reavaliam e tentam implementar hoje. Vamos falar sobre seu projeto mais ambicioso, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. Em 1900, Tesla já era um dos grandes nomes da engenharia elétrica nos Estados Unidos. As pessoas ficavam impressionadas com suas incríveis invenções e com o fato de ele ter conseguido superar Thomas Edison na Batalha das Correntes. No entanto, Tesla não se contentou em descansar sobre os louros. Ele decidiu embarcar em seu projeto mais ambicioso até então, a Torre de Transmissão em Wardenclyffe. Ela foi construída entre 1901 e 1905 e foi baseada em uma de suas ideias revolucionárias. Ele tinha a visão de tornar o impossível possível, criando um sistema global de comunicação sem fio. Ele usaria a própria Terra como um condutor, transmitindo música, notícias, relatórios do mercado de ações, comunicações militares seguras e até mesmo imagens de fax. Isso soa familiar? Sim, parece com a internet que usamos hoje, só que sem o uso de fios. Mas Tesla tinha um sonho muito maior em mente: transmitir energia sem fio. Ele já havia provado que sinais de alta frequência podiam ser enviados sem fio usando seus transformadores de bobina, o que despertou sua obsessão pela transmissão de energia sem fio.
Sua visão era não apenas transformar a maneira como nos comunicamos, mas também encontrar um modo de transferir correntes de energia globalmente, aproveitando a energia natural da Terra. Tesla acreditava que havia uma abundância de energia grátis ao nosso redor que poderia ser usada para o benefício da humanidade. Em 1899, ele realizou alguns experimentos ultra-secretos e se convenceu de que era possível transmitir energia elétrica pela atmosfera superior da Terra. Foi assim que a Torre Wardenclyffe foi criada. Ela deveria ser a estação protótipo de uma rede de torres em todo o globo que forneceria energia sem fio para o mundo inteiro. Infelizmente, Tesla não tinha os recursos nem a paciência de seus investidores para levar esse projeto ao fim. Ele enfrentou todos os tipos de problemas financeiros e bloqueios, e em 1917, a torre inacabada foi finalmente demolida para ser transformada em sucata e pagar suas dívidas, que não paravam de crescer. Agora, ela continua sendo um triste lembrete de que até mesmo as maiores mentes podem às vezes ficar aquém de seus sonhos. O laboratório original de tijolos vermelhos, no entanto, ainda está lá e é o único laboratório de Tesla que existe até hoje. Fato curioso, em 2017 uma equipe de filmagem fez uma descoberta maluca. Eles usaram um radar de penetração no solo para explorar a área ao redor de Wardenclyffe e encontraram uma série de túneis que se estendiam por centenas de metros sob o local. Ninguém sabe exatamente para que esses túneis eram usados, mas há anos as pessoas especulam que eles faziam parte do grande plano de Tesla. Wardenclyffe, é claro, é um marco importante para os entusiastas de Tesla de todo o mundo. Quem sabe, talvez um dia alguém finalmente desvende o mistério dos túneis. Mas mesmo que isso não aconteça, o legado de Tesla e de suas ideias incríveis continua vivo. Você decola da Terra e estaciona sua espaçonave em algum lugar perto da Lua. Você está agora a quase 380 mil quilômetros de distância do seu planeta natal. Isso é quase 100 vezes o Brasil de ponta a ponta. Agora, você retira um martelo gigante e um cinzel enorme usando os braços robóticos da sua nave espacial. Você coloca o cinzel no polo norte da Terra e golpeia a cabeça dele com o martelo. A Terra se abre como uma casca de ovo e você vê outro planeta. Se chama Theia. E ele está se escondendo dentro do nosso planeta como uma gema em um ovo. Você precisaria voltar no tempo 4,5 bilhões de anos para descobrir como isso aconteceu. Essa bela nebulosa logo se tornará nosso sistema solar. Poeira colorida e vários detritos espaciais estão lentamente se aproximando do centro comum. Logo esse quebra-cabeça de entulho fica muito pesado e denso. A temperatura dentro do gigante está aumentando. Em seguida, fica tão alta que desencadeia uma reação nuclear em cadeia. Mais outro segundo e... Bam! Acontece uma explosão tão poderosa que as ondas de choque viajam para longe no espaço escuro. E o clarão ofuscante dessa explosão pode ser visto do outro lado da Via Láctea. Quando a poeira baixa um pouco, você consegue ver que uma luz ainda está brilhando bem no centro da explosão. Essa estrela recém-nascida é o Sol. Ele pesa tanto quanto 333 mil terras. Se o Sol fosse um balde, você precisaria de 1,3 milhão de planetas do tamanho da Terra para preenchê-lo. Você está interessado em um pequeno objeto ali, a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Esse monte de rochas e lava quente é a Terra. No momento, o planeta está ocupado formando seu núcleo, enquanto os oceanos de lava estão gradualmente esfriando. Mas algumas dezenas de milhões de anos após o nascimento do Sol, você percebe um estranho objeto voando em direção à Terra. É Theia. Esse pequeno planeta nasceu quase ao mesmo tempo que a Terra, e agora ele está seguindo uma louca trajetória espiral em uma velocidade enorme. Os cientistas acreditam que Theia era uma espécie de bola com a qual Júpiter e Vênus jogavam. Vênus estava puxando Theia em uma direção, então o irmão mais velho, Júpiter, o puxava de volta. Mas o Sol representa 99,8% da massa de todo o Sistema Solar. É por isso que a estrela estabelece suas próprias regras. Isso faz Theia se mover quase na mesma órbita terrestre. Então, eles inevitavelmente se aproximam cada vez mais um do outro, até se tornarem vizinhos. Vemos que Theia tem o tamanho de Marte e é tão largo quanto a distância do Oceano Atlântico de Nova York a Portugal. Uma colisão não pode ser evitada. Theia está viajando em direção à Terra a quase 14.500 km por hora. Isso é 11 vezes mais rápido que a velocidade do som. Se o planeta menor colidir com a Terra em um ângulo específico, a Terra provavelmente será dilacerada, assim como o próprio Theia. A colisão causará uma grande explosão visível em outros planetas, mesmo em um dia claro.
não vai sobrar nada além de um pouco de poeira e detritos em chamas. Mesmo que Theia toque a Terra apenas levemente, ainda vai acabar com um pedaço do nosso planeta do tamanho da Austrália. Mas a colisão com Theia acontece em um ângulo perfeito de 45 graus. Ele atinge a Terra a uma velocidade tremenda. A explosão vaporiza literalmente grandes quantidades de rocha, e a onda de choque envia os destroços restantes para a órbita terrestre. Uma enorme cratera é formada no local do impacto. Logo ela se enche de lava fervente. Os restos de Theia e os fragmentos ejetados da Terra começam a orbitar nosso planeta. De acordo com uma versão, esses fragmentos formam duas luas. No início, elas viajam juntas, mas um dia ficam muito próximas uma da outra e colidem, formando um grande corpo espacial. A outra teoria afirma que todos os fragmentos começam a ser puxados pelos restos de Theia. Algum tempo depois, eles formam a Lua como a conhecemos agora. Naquela altura do passado, porém, era apenas rocha incandescente e lava. A colisão nesse ângulo inclina ligeiramente nosso planeta e acelera sua rotação. É por causa de Theia que temos diferentes estações e 24 horas por dia. A Terra tem placas litosféricas, que são peças enormes e sólidas que constituem a crosta do nosso planeta. Após a colisão com Theia, elas começam a quebrar e rachar. Isso faz com que o carbono, um componente primário de toda a vida conhecida na Terra, comece a se mover por todo o nosso planeta. E então, a Terra adquire um tipo de metabolismo. Depois de algumas centenas de milhões de anos, as primeiras criaturas vivas começam a aparecer no nosso planeta. Por quase 4 bilhões de anos, organismos unicelulares simples têm evoluído para a vida que você vê hoje. De acordo com os cientistas, esse tipo de colisão é um evento muito raro. A probabilidade de que em algum lugar no espaço haja um planeta como o nosso, que sobreviveu à mesma catástrofe, é extremamente pequena. Essa pode ser a razão pela qual ainda não encontramos vestígios de outras civilizações no espaço. Enquanto isso, os restos de Theia ainda estão aqui na Terra. É claro que não parece um planeta inteiro que ficou preso dentro do nosso. A maioria dos fragmentos derreteu e se misturou à crosta terrestre. Se você retirar a camada superior do nosso planeta, verá duas enormes bolhas de lava do tamanho de continentes inteiros. Elas ficam logo abaixo da África e do Oceano Pacífico. Presumivelmente, estes são os restos de Theia, que não se misturaram com o manto da Terra por causa das diferentes densidades. É como misturar água e óleo em um copo. O óleo sempre flutuará sobre a água e criará uma camada uniforme sobre ela. Mas se você erguesse essas manchas de lava até a superfície, elas seriam 100 vezes mais altas do que o Monte Everest. Outros restos de Theia podem estar na Lua. As missões espaciais Apollo trouxeram muitas amostras de solo para análise. Os cientistas concluíram que a estrutura da Lua é muito semelhante à da Terra. As pessoas poderiam perfurar profundamente e coletar amostras lá. Em seguida, as bolhas da Terra poderiam ser analisadas. Se a estrutura fosse compatível, seria uma prova 100% de que Theia atingiu a Terra há 4,5 bilhões de anos, e de que foi assim que obtivemos a Lua. Mas por enquanto, Theia permanece um tanto misterioso. Os cientistas ainda não têm certeza de que o planeta realmente existiu. A ideia toda se encaixa perfeitamente no modelo de criação da Lua, mas na verdade, essa incrível colisão pode nunca ter acontecido. Agora você viaja 41 anos-luz de distância da Terra até o planeta 55 Cancrié. Ele tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra e é 8 vezes mais pesado. Você pega seu martelo gigante novamente e o usa para acertar o cinzel. O planeta racha e você vê que é um diamante gigante. A temperatura nesse planeta é dezenas de vezes mais alta do que na Terra e seu solo é rico em carbono. O calor coloca muita pressão nesse carbono, sua estrutura muda. Primeiro, ele se transforma em grafite, um pouco mais de pressão e o grafite se transforma em diamante. Na Terra, os diamantes se formam em profundidades abaixo de 100 km, onde a pressão é 50 mil vezes maior do que na superfície. As temperaturas ali alcançam mais de 500 graus, o que é tão quente quanto o fogo. Os diamantes são ejetados mais perto da superfície em erupções vulcânicas. Ainda assim, é preciso cavar minas a 500 metros de profundidade para encontrar essas belas joias. O diamante Golden Jubilee é o maior diamante lapidado e facetado da Terra. Ele pesa tanto quanto uma barra de chocolate e é do tamanho de um hamster. Seu preço é de cerca de 12 milhões de dólares. Agora imagine um diamante do tamanho de um planeta inteiro. Você decide voar de volta para o Sistema Solar. Seu destino é a Lua de Júpiter, Europa. Ela é tão grande quanto a distância entre Seattle e Houston, nos Estados Unidos, e sua massa é inferior a 1% da massa terrestre.
Sua superfície é envolta por uma crosta de gelo com cerca de 30 quilômetros de espessura. Mas e se você quebrar essa crosta com seu martelo gigante? Nossa, a Europa é completamente coberta de água. Está congelando aqui. É 3 vezes mais frio do que no Polo Norte da Terra. A água se transforma em gelo quase que instantaneamente, mas o oceano abaixo da superfície ainda é líquido. Europa interage com Júpiter gravitacionalmente, assim como a Lua com a Terra. Isso cria forças de maré e aquece o núcleo dela. O núcleo derrete o gelo ao seu redor. O resultado é um oceano enorme, 2 a 3 vezes maior que todos os oceanos da Terra combinados. Os cientistas acreditam que a água é a base da vida. Isso pode significar que pode haver vida em Europa. Pode haver fontes termais, assim como no fundo dos nossos oceanos. A água lá provavelmente é muito mais quente. E mesmo que a pressão e a temperatura em tais lugares sejam extremas, bactérias simples podem viver lá. Europa tem quase a mesma idade da Terra. Isso significa que houve tempo suficiente para os organismos vivos aparecerem e evoluírem. Quem sabe, talvez alguma civilização avançada já esteja florescendo sob essa crosta de gelo. Eles podem estar construindo grandes cidades e sonhando em conquistar o espaço agora. Mas a única coisa que os humanos podem fazer no momento é enviar uma sonda para a Europa e descobrir se a vida é possível lá.